Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos ao Papo com Anjo aqui na Jovem Pan, esse programa que você assiste no YouTube, na Panflix, nos canais da Jovem Pan. Você sabe, e você que me acompanha já conhece, aqui eu trago sempre alguém que possa te ensinar, te ajudar e contribuir com a sua vida, com a sua carreira e com os seus negócios. Tanto é que o nome é Papo com o Anjo, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje eu trago uma empreendedora que vai falar sobre o mercado literário brasileiro, vai falar sobre como é ser uma escritora, como é desafiar a distribuição de livros, como é escrever um livro. E se você pensa em escrever um livro, sabe aquela história de escrever um livro, plantar uma árvore, sei lá o que mais? Isso de fato existe. Então, é sobre isso que nós vamos conversar com a escritora Renata Marinho. E Renata? Tudo bem, João? Prazer estar aqui, viu? Bom demais você estar aqui comigo. Renata, durante muito tempo trabalhamos juntos, né? Mas você sempre teve a sua veia escritora. Quantos livros, Renata? Olha, agora eu tô indo pro quarto. Quarto livro seu, né? Isso, meu. Que você escreveu o seu. É ficção, é romance, é o quê? Ficção. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, assim. Eu tô num processo agora justamente de transição de gênero. Ah, é? Isso. Ah, rapaz, como é que é esse negócio de transição de gênero? Quer dizer que o escritor, ele se inspira e diz assim, agora eu vou escrever sobre tal coisa, é isso? Exatamente. E tem alguns escritores que já começam já num gênero e eles são, de alguma forma, fiéis a isso, né? Nessa linha do tempo. Eu sou escritor de business, né? Exatamente. De negócios. E aí são os gêneros que a gente chama. Então tem o business, né? Negócios. E aí tem romance romântico, que são aqueles bem Nicholas Sparks, assim, que todo mundo deve conhecer a referência. Como é, rapaz? Nicholas Sparks. Ah, sim, Nicholas Sparks. Um Amor pra Recordar, Querido John, enfim, viraram filmes, inclusive, né? O Nicholas, ele tem 19 livros, 18 viraram filme ou série. Então, assim, ele é realmente uma referência. Então, a gente pensa nesse romance romântico, quando tem um casal, um envolvimento romântico. Não é o que você escreve, Não é. Eu fiz um nesse modelo, que foi para experimentar mesmo. Aí eu vou falar um pouquinho disso também, que foi uma experimentação, como nas startups a gente fala em pivotar. Pivotar, validou. Então, validou, experimentei, não gostei. Agora, antes da gente entrar assim nos desafios de escrever, da distribuição do livro e tal, eu queria saber assim da tua trajetória, né? Como é que você chegou até aqui, como é que você se transformou nessa escritora premiada, porque eu soube que você recebeu um prêmio agora recentemente. Esse ano eu ganhei para brindar aí esses anos de dedicação, ganhei um prêmio agora bem recente, em outubro. Mas vamos lá, então vou começar do começo, pra gente, o pessoal que não me conhece já entender um pouquinho aqui, pra gente chegar nesse momento. Bom, eu falo, João, e não existe exagero nenhum nessa frase, eu falo que os livros mudaram a minha vida. Porque você imagina, uma menina no interior de Minas, eu sou de 88, então numa época que obviamente não existia a internet, né, esse acesso facilitado que a gente tem hoje. E aí eu no interior de Minas Gerais, numa família muito humilde, meus pais não estudaram, nunca vi um livro em casa, por mais engraçado que pareça. Você não tinha os livros em casa? Não tinha. Então não tinha nem Delta Larousse? Não tinha. Na prateleira, aqueles livrão grandão. Exatamente, não tinha nada. Antes do Google? Antes do Google. E é até estranho, né? Porque as pessoas falam, você teve isso em casa? Não. Então foi uma curiosidade, despertou realmente a partir de mim, na minha casa. Depois isso foi mudando, né? Mas aí, quando eu descobri os livros por volta dos meus 13, 14 anos, isso ainda no interior, né? Eu descobri que eu podia. Aí é engraçado falar isso hoje, porque o termo, né, empreendedorismo feminino, enfim, empoderamento está muito em alta. Mas naquela época eu tive acesso ao que eu quisesse, né, ao que eu poderia ser através dos livros. Então, um primeiro momento lá atrás que me mostrou isso, que eu poderia ser quem eu quisesse ser na minha vida, foram os livros. Mas como foi o acesso ao livro, já que você não tinha na sua casa? Escola pública, eu sempre sei escola pública, e aí depois eu descobri uma biblioteca. Biblioteca e a biblioteca da cidade. Que é uma biblioteca então você ia qual era a cidade? Patos de Minas. Então você ia na biblioteca de Patos de Minas, com qual idade? Olha, isso, 13, 14 anos. 13, 14 anos. Ao invés das suas amiguinhas ia brincar de boneca, ia passear, baladinha, sorvete, pipoca e cinema, você ia para a livraria. Ficava enfiada na biblioteca. Tanto que até hoje eu lembro a senha. Biblioteca. Até hoje eu lembro a senha, olha que engraçado isso. Isso, a gente está falando, né, enfim. Nem vou ficar revelando muitas dessas datas. Não, que entrega a sua idade. Entrega a idade. Mas é engraçado, porque minha mãe chegou a um ponto que ela brigava. Brigava no bom sentido, né? Mas ela falava, nossa, mas sai desse quarto, para de ler, para de ir na biblioteca, porque era meu universo, se tornou realmente difícil. O que você lia naquela época?
Então, e aí despertou, olha que engraçado, né? A gente já começou, no começo do programa que eu falei um pouquinho sobre essa minha escolha pelo thriller, suspense, que é o gênero que eu tô hoje. Que é ficção, e lá atrás, que é ficção. E lá atrás era o que me despertava. Então é engraçado até falar isso, eu sempre gostei. Isso é legal, porque eu tive a oportunidade de experimentar com os meus livros, quando eu publiquei lá na frente, mas eu sempre gostei de suspense. Certo. E é o que me prendia. Então, meus primeiros livros, assim, por exemplo, o meu autor que realmente, enfim, provocou tudo isso em mim foi o Pedro Bandeira. E ele tem uma série de livros... Brasileiro. E aí, o pessoal que está assistindo em casa também, aí 30 mais, vai lembrar da série Vagalume, que é uma série que, né, enfim, fez muito sucesso. Ela foi que te despertou? Foi quem me despertou. Mas quando você teve, assim, com qual idade você disse assim, cara, eu posso escrever também? Porque, para mim, assim, a escrita, só uma parte na tua história que eu acho que é legal contextualizar, né? Para mim, a escrita, ela foi muito... Quando eu leio, eu gosto de escrever para resumir ou aquilo que eu estou entendendo. Fixar, né? Adaptar, eu gosto muito de adaptar coisas. Então, para mim, a escrita veio daí. A sua veio de quê? Então, quando eu tive, vou chamar de despertar nesse sentido, né? Que a leitura, ela realmente me fisgou ali, ó. Com 13, 14 anos, eu tive certeza que eu queria fazer isso. Por quê? Eu queria, de alguma forma, provocar o que aqueles autores provocavam em mim. Então, era uma menina, de novo, né, sem muito acesso e tudo, e aquilo ali mudou a minha vida. A forma de ver o mundo, meu vocabulário. Então, eu sempre estudei em escola pública. Isso me deu a oportunidade, depois de disputar lá na frente vestibular, em outros... Assim, a leitura, por isso que eu digo, sem exagero, que ela me salvou, entendeu? Em todos os aspectos. E aí, olha que engraçado, a partir disso, assim... Dessa convicção que eu tive lá atrás, todas as minhas escolhas na vida foram em função dessa primeira. Então eu falei, eu quero ser escritora. Beleza, o que eu preciso? Mas com qual idade? Com 14 anos. Já com 14 anos? Decidida. Eu falei, quero ser escritora e eu quero fazer o que esses autores estão fazendo comigo. Entendi. Então, a partir daí, eu tomei as outras decisões. Então, quando foi a época de escolher, por exemplo, o curso que eu ia, né, enfim, seguir, jornalismo. Porque eu já entendia que o jornalismo, de alguma forma, ia me preparar para isso. Então, eu fiz jornalismo. Me preparou? Com certeza. Então, eu sempre fui você aproveitou a faculdade? Olha, eu falo assim, eu fui muito feliz nas minhas escolhas. Então, mas com 14 até escrever o primeiro livro, foi quantos anos? Não, então, aí o que acontece? Olha o processo de amadurecimento, né? Isso casa muito com o empreendedorismo, assim. A gente tem as ideias, às vezes, né? E aí, entre você ter ideia, executar e ter condições para, são outros 500. Então, eu tinha certeza que eu queria escrever. Me formei, fiz jornalismo, trabalhei em jornal, trabalhei em revista, enfim, como assessora. Mas foi quando a gente antes de entrar na faculdade, você trabalhou em alguma coisa nessa linha, não? Já fui direto. Meu primeiro trabalho já foi no jornal. Já depois de formado, então? Não, estágio. Estágio. Se o segundo período já comecei a trabalhar. Mas isso em de Minas? Não, em Belo Horizonte. Aí eu já fui para BH, tá, para poder fazer faculdade. E aí, nesse meio tempo, eu sempre me preparei e eu entendia isso, que se eu queria, né, trabalhar com escrita, eu precisava me preparar. Até porque quem escreve, geralmente, é muito bom. As pessoas que se destacam, né? Isso independente do país. Os autores que se destacam, eles são bons. Tem que ter enredo, tem que ter, enfim, tem que sustentar isso. E aí eu tinha noção, respondendo a sua pergunta, que não estava na hora. Eu pensava o tempo todo, preciso escrever meu livro, mas eu não tinha um tema meu. Então eu comecei a escrever para os outros. Tá, e você começou a fazer o que chamam de ghostwriter. Exatamente. Ghostwriter. Daqui a pouco você vai explicar o que é ghostwriter, mas continua a sua história. E aí, nesse processo, de amadurecimento mesmo, de escrever para algumas pessoas, eu fui desenvolvendo as minhas próprias técnicas. Então, de escrever um livro para alguém mesmo, por exemplo, empreendedorismo, que não é o que eu falo, mas é uma técnica. Como que eu desenvolvo, como que eu amarro. Você começa um livro, mas tem que finalizar ele lá na frente. Então, talvez uma ideia inicial você tem que amarrar no meio ou na frente. Enfim, então tudo isso eu fui construindo. Até que, acho que eu já tinha uns 6, 7 livros que eu já tinha ajudado outros autores. Eu falei, tá, agora eu vou escrever o meu. Então, o meu eu lancei mesmo, o primeiro foi em 2017, que foi As Garotas do Caixão. Muito recente, né? 2017. Está falando aí de 5 anos. 5 anos. E aí, de lá... Você fez o primeiro livro. Foi o meu primeiro livro. Mas depois de muito tempo de formado, inclusive. Muito tempo, 7 anos. Você passou 6, 7 vezes escrevendo o livro para terceiros... Até chegar no ponto... Até chegar no ponto você entender e dizer assim, agora é a minha vez de fazer o que eu fiz para os outros. Exatamente. E mais do que isso, porque é muito engraçado, assim, ajudar alguém a escrever um livro, o livro é seu, sabe? O livro é do autor. O livro nunca foi meu. Então, eu simplesmente, eu me coloco como instrumento mesmo, no sentido de ajudar você ou quem me procurar a escrever. Ponto. Tá, então explica o conceito de ghostwriter, né? Porque você já está falando o que é e tal. Assim, a gente explica antes. Bom, ghostwriter, inclusive, é uma profissão regulamentada nos Estados Unidos. No Brasil ainda não é. Não é, tá. Não é. Então, como o lobby, viu? No lobby nos Estados Unidos e aqui no Brasil, exatamente. É uma profissão, aqui não é. Aqui é outro nome. Exatamente.
E, então, assim, é uma prática muito comum. Nos Estados Unidos a gente fala até porque, até em filme, isso é muito explícito, né? Vários filmes já relatam a profissão de ghostwriter. E as próprias editoras contratam, enfim. Mas o que é o ghostwriter? Nada mais é do que o escritor fantasma. É quem realmente não aparece, eu não vou assinar o livro, mas eu vou ajudar alguém a colocar esse livro. Mas quanto do livro é do autor e quanto do livro... 100% do autor. Ou seja, a ideia do cara, a tese do cara... Tudo. O direcionamento. Por isso que eu falei agora há pouco, eu me considero um instrumento no sentido de... Eu tenho hoje um método que eu te ajudo a colocar seu livro para vender. Ponto. Certo. A ser publicado. Não botar para vender, não. Escrever, né? Que é uma etapa, exatamente. Você ajuda a escrever o livro, mas né? Porque colocar para vender são outros 500 que a gente vai falar sobre editoras. A gente vai falar sobre na sequência, para você já teve aqui a Roseli da Editora Gente, então ela já explicou bem como é esse modelo, mas vale a pena a gente recapitular. Bom, então voltando ao ghostwriter, então um autor que quer fazer um livro, muitas vezes ele não tem habilidade de escrever, mas ele pode falar para você o livro. Exatamente. Você captura aquela mensagem e escreve um livro para ele. Ele lê o livro e diz assim, cara, eu gostaria de mais para cá, menos para cá. Por isso que o livro, eu sempre falo assim, o livro realmente é do autor, de quem está contratando, porque o tempo todo, o tom da mensagem, se é uma linguagem mais coloquial, se é mais formal, a estrutura do livro, se vai ter depoimento ou não, se vai ter entrevista, enfim, tudo isso é do autor. Ah, mas isso quando o autor também tem algo a passar. Você já pegou algum cliente que o cara não tinha nada? Ele diz assim, eu quero falar sobre o empreendedorismo feminino. Ponto. Escreve aí. Escreve aí. João, é engraçado. Assim, até hoje, aí, voltando, né? Não vai entregar seus autores, não vou colocar o nome de ninguém. Não vai entregar seus autores, não bota ninguém em fria, não. Não. Aqui a Jovem Pan todo mundo tá vendo, todo mundo tá vendo. Não fala, não. E tem o contrato de confidencialidade também. Mas, assim, até hoje eu já escrevi 20 livros em parceria. Ah, 20? Eu tô no meu 24º entre os meus e como ghost. O seu e os outros, tá. E eu vou te falar, eu passei isso 2 vezes. Então, assim, é uma minoria mesmo. Você se vira, né? E assim, de autor... Geralmente o autor chega, ele pode não ter essa facilidade de estruturar, talvez. Ele tem uma ideia muito boa, ele tem um conteúdo, mas o mais importante é a mensagem. A mensagem e a estruturação da mensagem. Exatamente, que é isso que eu vou ajudar. Então, assim, se você tem um conteúdo para passar, eu simplesmente vou ser a pessoa que vai sentar com você e vai tornar isso um texto. Porque o que... Agora, falando exatamente de um livro, o que tem que ter no livro? Por exemplo, quem está nos assistindo aqui quer desenvolver um livro. Como é que starta isso, assim? Qual é o início, meio e fim de um processo desse? Então, eu vejo 2 frentes que são muito claras, assim, que é o que até você já colocou. Por exemplo, pessoas como eu, que despertam esse amor, e aí é o que a gente chama de literatura mesmo, né? No sentido de você desenvolver histórias, enredos, você cria cenários, cria personagens. Então, a ficção, geralmente, ela é desenvolvida por apaixonados. Certo. Apaixonados no sentido de pessoas que querem desenvolver isso e viver de literatura. Então, a visão é diferente. Viver de literatura. Viver de literatura. Dá para viver de literatura? Olha, a gente vai chegar nesse ponto. Caramba. Quando a gente falar de mercado editorial, porque assim, eu vendo livro, me pergunta isso de novo. Eu vendo no livro, porque, bicho, eu ganho 10%, sei lá, do valor da capa, nem sei mais quanto é que eu acho que aumentou no meu caso. Mas, é nada, né? O livro no Brasil é muito barato, Renata, custa R$30 um livro. Eu ganho R$3 no valor da capa. No valor da capa final. É nada, né, cara? Então, mas me lembro de fazer essa pergunta de novo, mas só para responder esse segundo, acho que aí tem esse segundo ponto, que são as pessoas, que é isso está crescendo bastante, por isso que o Ghost está sendo cada vez mais acionado. Ou seja, pessoas que têm uma história para contar, que não é ficção. Exatamente. Que é a história da vida dele real. E ele precisa contar, mas ele não sabe... Ele não sabe transformar isso num livro. Então, assim, palestrantes, isso acontece muito, porque às vezes a pessoa é realmente do palco. Na verdade, qualquer pessoa que estiver assistindo, que tiver uma história para contar, seja familiar, seja de luta na vida... Superação, desafio, doença, seja o que for. Você pode transformar isso num livro. Você pode transformar num livro, desde que tem o quê? Então, aí esse é o ponto. Então, se você não tem essa vocação no sentido de... O que o livro tem que ter para ele ser atraente aos olhos dos outros? A pergunta que eu sempre faço, João, assim, antes de começar qualquer projeto, por que eu leria seu livro? Exato. É isso. Se você conseguir me responder por que você leria o meu livro, se eu te contar o enredo e te convencer a ler, a chance é muito grande de você começar. Se o livro for bom, e isso aí qualquer leitor sabe, se você passou ali das primeiras páginas, se te prendeu, você vai. É muito difícil um livro começar bom e terminar ruim. Entendi. Se ele te prendeu no começo, até no prólogo ali, principalmente ficção, né? Se você se amarrou na história, acabou. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Eu ganho muito livro, cara. Eu tenho muito livro lá em casa. Eu não leio acho que nem 20% dos livros que tem lá em casa, né? Mas sabe o que eu faço? Eu tenho um macete.
Assim, às vezes eu olho assim, o que eu vou ler agora? O que eu vou ver? Porque eu tô... Aí, assim, tem hora que você tá deitado assim, não quer mais ver Netflix, já sapiou tudo, não tem mais nada, eu vou ler o livro. Aí o que eu faço para não ter que ler o livro todo para saber se eu vou gostar ou não? Eu olho a introdução. O prefácio nem sempre... E no caso de ficção, o prólogo. É o prólogo, mas assim, vamos falar de livros de negócio, que é a minha praia, livros de não é de alta seria ajuda. O prefácio. Né? Eu gosto de ler a introdução, às vezes o primeiro capítulo e a conclusão. Eu vou direto para a conclusão. Se isso aí me interessar, eu leio o resto. Mas geralmente... Ou então eu sapeio, vou pro índice e digo assim, este assunto me interessa, aí eu vou lá e naquela página do assunto. Uma dos maiores elogios, assim, que eu sinto, isso desde o primeiro, assim, desde os Garotos do Caixão, que me pegou muito, assim, eu gostei muito de receber, foi: não tem como começar a ler um livro seu e não terminar. Isso, pra mim, é o maior elogio, assim... pra você, no caso, dos seus 4. Exatamente. Tá. Mas porque é uma ficção, né? O cara se prende no personagem, na história e vai. Assim, tem muito livro que é ruim. Esse é o ponto, entendeu? Então, no primeiro livro, lembra quando você me perguntou por que eu demorei pra lançar? Eu amadureci a ideia, eu escolhi um tipo... Como é não sei o que do Caixão? As Garotas do Caixão. As Garotas do Caixão. É uma sociedade secreta formada por mulheres. Imagina... Falando sobre empoderamento? Imagina o que não tem nessas Garotas do Caixão. Imagino que eu ganhei... Esse foi o primeiro. Imagino que eu ganhei o concurso. Sim, qual foi o prêmio que você ganhou e como foi isso? Então, aí nesse processo, então, fazendo já essa linha do tempo, né? Vamos, a gente... Aqui é batendo papo, viu, Renata? Não tem lógica não nenhuma. A gente vai e volta, vai. Sem problema. Mas então... Aqui não é igual o livro, né? Que tem início, meio e fim. Que tem o início, meio e fim. Ele já tá no final, né? Já voltou. Exato. Mas As Garotas do Caixão foi o primeiro, me despertou e, de novo, né? É engraçado. Quando eu paro pra fazer essa autoanálise, eu percebo isso, assim, também. Que eu sempre gostei de suspense. As Garotas do Caixão foi o primeiro, foi muito intuitivo. Porque a ficção, é isso que a gente tá falando, é muito diferente de tudo que eu já tinha feito também. Então, você tem que saber se tem público, se vai prender. Aí tem a avaliação, tem os blogueiros que avaliam o seu livro, enfim. É um processo totalmente diferente do que você tá acostumado, que é negócios, né? E aí, no primeiro, já a crítica foi muito boa. Eu lembro que a menor nota, acho que foi 3,5 em 5, assim, a menor nota que eu tive. E quem vota nisso? Os blogueiros literários. Tem vários blogueiros. Blogueiro literário? Exatamente. Não é assim, por exemplo, o cara vai na Amazon e comenta, não? Também. Hoje em dia, é cada vez mais forte o digital, né? O comentário digital. A recomendação é... Eu fico pau da vida quando eu vejo um cara que faz um comentário ruim no meu livro. Vai lá da mãe. Você não sabe nem ler, cacete. Não, brincadeira. Ainda bem, eu tenho quase nenhum comentário negativo, é muito pouco. Eu tenho um comentário no Smart Money, é tipo assim, a diagramação estava ruim, não consigo ler tal coisa, que o Smart Money, a primeira versão dele, era muito verde, sei lá, não dava pra ler direito, né? Aquele verde limão, é verdade. Aí tinha muito comentário negativo. Hoje tá na 7ª edição, sei lá, 8ª, sei lá. Inclusive um best-seller, né? É um best-seller. O que é best-seller, então? Fala pra quem não conhece. Então, o best-seller, pessoal, assim, é o sonho de qualquer autor. Porque, na verdade, não existe uma tiragem pra se tornar um best-seller. A própria editora, ela pega um autor bem medido. Por exemplo, o João é um best-seller da Editora Gente. Então, todos os livros que já vêm com a marca Editora Gente e João, muito provavelmente vai vender, porque eles já sabem que vende. É o Smart Money, que já tá na 8ª edição. Para emplacar, no mínimo, eles começam a considerar entre 20 e 30 mil exemplares vendidos, tá? 20 e 30 mil exemplares vendidos, que não é muito, mas para o Brasil é uma quantidade gigantesca. Exatamente. Né? Quando você pensa em população, em consumo, é muito pequeno. É uma parcela ínfima. Quando você pensa em pessoas que leem, aí sim, respondendo até a sua pergunta, se dá para sobreviver de literatura exato, no Brasil. Porque 20 mil, você faz a conta aí, se eu ganho R$3 por livro... Em 5, 6 anos que tem o Smart Money, você faz a conta aí. Não, o Smart Money vendeu muito mais, mas assim, vamos lá, dizer que é 20 mil uma média, né? Esses R$3, isso não dá um dinheirão, né? Assim, no sentido de vai mudar a minha vida, né? O desafio, João, acho que isso, assim, está muito claro para mim, até agora, né, que eu vou chegar na questão do prêmio, mas assim, o que está muito claro em relação ao mercado editorial. Para viver de literatura, que é o meu sonho, é o meu objetivo. Porque você falou muito sobre isso, né? Viver de literatura. Viver de literatura, que é o meu objetivo real. Eu não me vejo vivendo de literatura. É diferente. É isso que eu te falei lá, né, das duas pontas, assim. No seu caso, o livro é complementar a tudo que você faz. Exato. E no meu caso, não, eu quero viver disso, assim. Tá. E aí, então, para viver disso, você tem que escrever seus livros, né? Escrever muitos livros. Os seus, no caso. Os meus, porque aí eu ganho direitos autorais, enfim, tem os royalties, né? E aí entra muito, acho que no gancho desse programa, enfim, né? Acho que é o motivo de eu estar aqui hoje. A questão do empreendedorismo, que também precisa, obviamente, empreender na literatura. Para fazer dinheiro. Para fazer dinheiro. Então, tem como sobreviver de literatura hoje no Brasil? Tem. Mas não apenas escrevendo livros. E o quê? Dando palestras?
você consegue atrelar e vender produtos. Por exemplo, o que muita gente tem feito, não é o meu caminho, eu não tô aqui para criticar quem faz, mas enfim, não é uma coisa que eu queira fazer, mas tem muita gente que ensina a escrever livro. O que mais tem hoje, se você digitar no Google, se você entrar no Instagram, digitar lá, vai ter um monte de gente te ensinando a escrever seu livro. Então ensina rapidinho, ensina em um minuto como é que escreve um livro aí, vai. A gente acaba esse curso todinho. Exatamente. Agora, de graça, vai. Vai lá, rapidinho, antes da gente perguntar as outras coisas, vai. Ensina aí. Pessoal, mas o grande gancho é isso. O que você tem como mensagem? Tá, então primeira mensagem. O que você quer passar de mensagem? O que você quer passar de mensagem? Aí, já sei a mensagem, e agora? Que faça sentido. Dica que eu dou para qualquer pessoa. Você tem que saber, antes de sentar para escrever, onde o livro começa e onde ele acaba. É infinitamente fácil você se perder no meio do caminho. Principalmente quem tem muito conteúdo. Você vai querer falar de smart money, de poder do recorde, num livro só. Eu faço isso, viu, Renato? Mas isso é muito comum. É você, assim, porque é muito conteúdo. E aí, quando você tem muito conteúdo para passar, você vai querer passar tudo num livro só. Então, essa dica eu acho que talvez é a mais importante. Onde começa e onde acaba. Tá. Senta já para saber... Então, dá para o cara pensar na introdução e na conclusão, pronto. E aí ele faz o enredo. E se ele não souber escrever, ele chama uma ghostwriter. Ghostwriter para ajudar. Tá, mas o que mais ele tem que saber para escrever um livro? Então, aí é a questão das técnicas. Por exemplo, você vai desenvolver... Tem que ter o quê? Tem que ter... o início tem que ser mais impactante, menos impactante? Como é que é a estratégia? No caso de negócios, que vou dar o exemplo porque você está aqui. Primeira coisa, prefácio. Prefácio ajuda a vender. Quem vai assinar seu livro? Tá, porque você está falando ajuda a vender. Então, livro é sobre venda, é sobre distribuição. Exatamente. Eu digo que aí entra na questão do empreendedorismo. Porque distribuição come o produto no café da manhã. Então, quer dizer que a distribuição, às vezes, é mais forte. A distribuição com a capa, com um título legal, vende mais até do que o conteúdo. Com certeza. Uau! E aí entra nessa questão que a gente estava falando do mercado, João, assim, só um parênteses, mas acho que é importante falar isso. O que a gente está chamando de distribuição aqui? Existe hoje no Brasil as editoras tradicionais, que são as mais fortes de mercado, e isso faz muita diferença. Porque a editora ela tem prioridade nas livrarias. Ela tem capilaridade. Então, por exemplo, você lembra, isso há uns não sei quantos anos atrás você lançou o Smart Money, que eu lembro porque, para mim, marcou, enfim. O João estava lançando o livro aqui, e eu desci em Porto Alegre, no aeroporto, eu te mandei uma foto, seu livro estava em destaque lá. Então, assim, capilaridade é isso. A editora, gente, é você estar em Porto Alegre, em Manaus, em Minas, em São Paulo. O cara vai lá ver aquilo ali e se interessa. No meu caso, eu fui muito ousado porque eu fiz um título em inglês, né? Exatamente. Foi muito ousado. Um texto todo em português, tudo climatizado para o Brasil. Fui lá e fiz um título em inglês. A editora, inclusive, a gente não queria. Eu ganhei a batalha, né? Bota em inglês, bota em inglês. Porque eu não estava muito preocupado com venda. Eu queria que o termo ficasse cunhado, né? Para mim, assim, o João, o cara dos Smart Money, o cara dos Smart Money. E parece que eu consegui. Com certeza. Está na 8ª edição, né? Então, conta muito. E aí, quando eu falo de empreendedorismo, é nesse sentido. É o que você disse. Não é só escrever é uma parte do processo. Escolha da editora é fundamental. Fundamental. Só que mais do que a escolha. No seu caso, por exemplo, você obviamente tem as portas abertas porque você é um best-seller da editora, gente. Dificilmente eles vão negar a publicar um livro seu. Tanto é que já encomendaram o livro do ano que vem. Tem lançamento seu, exatamente. No caso da ficção, por exemplo, é muito difícil. É muito difícil. É quase um vestibular por dia. Eu imagino assim, sabe? No caso da ficção e desse livro de romance e tal, você realmente tem que ser um empreendedor para desenvolver, né? Tem que ser um bom escritor e um bom empreendedor para montar uma estratégia. Montar para chegar. Porque esse livro tem que virar uma... Esse livro tem que virar uma novela. Exatamente. Tem que virar hoje em dia, série, filme, exatamente. Tá. Então, assim, como que você consegue esse destaque? Aí por isso que volta a questão do empreendedorismo. Eu depois de publicar o meu primeiro livro, aí das Garotas do Caixão para ganhar o concurso agora em 2022, foram 5 anos. Durante esses 5 anos, eu publiquei os outros livros, continuei alimentando minhas redes, participando de podcast. Agora eu tenho meu próprio podcast também. Você tem como é o nome dele? Então, eu tô... não tenho o nome ainda. Na verdade, então não tem podcast, pô. Não posso divulgar, não tem. Não. Aqui eu divulgo, Papo com o Anjo. Bota no Google que aparece. Já me falaram isso, eu preciso realmente criar um logo pro programa. Bora. Mas, enfim, Empreendedora Literária é o nome. Empreendedora Literária é um bom nome. Mas no meu Instagram tem tudo, tá, gente? Isso, qual é o seu Instagram? @renatamarinho.jn, tem tudo lá. O JN, que jornalismo. É jornalismo, tá. Bom, vamos indo pro final aqui, Renata. O tempo passa rápido. Vamos ter que ir pro final aqui, porque a gente tem um tempinho certinho aqui. Indo pro final, eu queria que você dissesse assim, como é que é esse prêmio que você ganhou e depois você deixasse uma dica, o prêmio que você ganhou, como é que as pessoas te encontram, e eu queria que você deixasse uma dica para quem está nos assistindo.
Perfeito, vamos lá. Bom, acaba passando rápido, né? Tem muita coisa pra falar, mas... exato. Mas é isso, quem ficou bom porque curioso, deixa o gostinho pra te procurar. Exatamente, quem quer saber um pouquinho mais... Eu quero só dizer uma coisa antes que você fale. Eu queria confidenciar pra vocês. A Renata é ghostwriter, mas pra mim ela faz um trabalho de revisora writer. Revisora writer. Ela escreve junto comigo, me ajuda. Renata, vê esse texto aí. Ela dá a garibada lá. Às vezes eu leio assim, Renata, fui eu mesmo que escrevi isso ou foi tu? E a gente já tem uma sintonia tão boa que maravilha. Às vezes A Renata faz esse trabalho para mim há muitos anos. Em todos os meus livros tem um dedinho da Renata lá. Então, assim, eu indico para você. Muitos amigos meus fizeram um negócio com você. Espero que nenhum deles seja um desses que você mencionou não aí. Não, foi. Pode ficar tranquilo. Mas conta a sua história aí. Conta como é que é a história do prêmio. Do prêmio, né? E por que isso é tão importante para você? Então, aí, João, essa linha do tempo mesmo. Porque eu desde o meu primeiro para cá, eu trabalhei muito. Porque eu já tinha essa convicção de que era o que eu queria para minha vida. E aí, quando uma editora topou me publicar, que foi a primeira, ainda mesmo pequena, que foi a minha primeira editora, eu falei, tá, eu tenho público, a crítica foi boa, as pessoas estão elogiando o meu livro, eu sei fazer. Então, se eu sei fazer, vamos. E aí eu nunca mais parei de escrever. Então, depois veio Nó e Nós, depois veio Entrevidas e ganhei o concurso agora, em 2022, 5 anos depois, nessa timeline aí, né? Com um thriller. Olha que legal, O Poder das Decisões. O último livro que vai ser lançado ano que vem. Olha como as decisões são importantes. Isso em qualquer momento na vida. Eu lá com 14 anos ou eu lá atrás, quando eu tomei essa outra decisão. Eu experimentei, vi que não eram algumas coisas que eu estava desenvolvendo, que não era o que estava realmente me prendendo ali. Falei, tá, eu vou escrever thriller. E eu vou escrever thriller de verdade. O que é o thriller? Um thriller psicológico, suspense. No meu caso, não é um livro de morte, de terror, não é nada disso, apesar de que você pode usar... thriller, pra mim, fica isso na cabeça. O cara da motosserra... Não, o thriller até é outro termo em inglês, enfim, que o pessoal usa muito. Mas no meu caso é mais psicológico mesmo. Esse livro que eu ganhei o concurso, ele é uma provocação. Ele é um thriller, e eu uso de alguns instrumentos... Então, não posso falar ainda. A editora não autorizou. Não tá lançado? Não, vai ser ano que vem. Então quer dizer que você já ganhou o prêmio? Eu ganhei o concurso, eu venci mais de 150... você ganhou o concurso com um texto. Exatamente. Sem um livro publicado. Sem um livro publicado. Ele vai ser publicado. O concurso, parte do meu prêmio, é a editora que eu tô agora, que é a Astral Cultural. Então, a Astral vai me lançar ano que vem, com esse título que eu ganhei. E detalhe... Essa é uma editora especializada nesse tipo de livro? Nesse tipo de livro. E detalhe... Nesse concurso, foram mais de 150 inscritos. Então, eu venci mais de 150 autores ali. Você imagina quanto deve ter sido difícil para eles escolherem também, porque são 150 histórias, e aí foge do negócio, né? São histórias diferentes, personagens diferentes, enfim. Então, esse concurso ele é muito importante justamente por isso, porque nessa minha transição, quando eu falei, vou escrever thriller, eu tive que me provar de novo, porque eu já tinha público para outros livros. Então, eu precisei entender se eu tinha público para thriller. E aí, eu ganhei o concurso. Então, melhor selo impossível, né? Claro. E aí, o livro já sai com carimbo. Pode colocar o carimbo no livro? Olha, da Astral Cultural, que é uma editora gigante. E, além disso, parte do concurso, eu ganhei um contrato também com a Increase, que é uma agência. Então, hoje eu sou agenciada pela Increase também. O que é Increase? A Increase é uma agência literária. Que aí não deu tempo de a gente falar isso aqui, mas dentro desse processo do mercado editorial, hoje eu tenho uma agente que me representa. Por que eu não tenho um agente literário? Eu tenho que ter um agente literário. Eu tô atrasado. Atenção, agentes literários, me procurem. Assistindo o programa. E eu não tenho um agente literário. Acabei de saber que eu preciso de um agente literário. O agente literário é a figura que vai me levar, inclusive, para vender os direitos autorais. Então, para Netflix, para outras... Tá. É um cara que vai pegar o meu agencia o teu projeto. É mais ou menos o que a gente fala lá no Stop com os artistas lá. Exatamente. Então, assim, por isso que esse concurso foi tão importante. Então, veio para coroar, de certa forma, toda essa trajetória. E eu não tenho a menor dúvida, por tudo que eu já estou vivendo agora, esses últimos 2 meses, eu venci agora em outubro, com tudo que eu já participei semana passada de um evento deles, que ano que vem, assim, é outro nível no sentido de carreira mesmo, né? Porque agora eu vou ter todo esse apoio deles. Muito bem. E a mensagem, né? A mensagem final. Não, claro. Você não sai daqui sem deixar uma mensagem final. Até porque a gente faz um cortezinho dessa mensagem, Perfeito. né? E usa isso para divulgar, porque eu também aprendi esse negócio de marketing digital. Tá vendo? Estratégias. Né? Então, vamos lá. Deixa seu recado para quem está nos assistindo aqui na Jovem Pan, no Papo com Anjo. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, João, um recado que eu queria deixar para quem está assistindo é não desistir. Por mais que seja clichê, o que eu contei um pouquinho para vocês aqui agora. Eu demorei 5 anos para vencer um concurso, para mudar de patamar, para começar a conquistar o que eu idealizei com 14 anos, lá atrás. Então, é não desistir. É cansativo, você vai desanimar no meio do caminho. Às vezes você vai questionar se você é capaz ou não, porque isso vai acontecer quando as coisas não acontecem na velocidade que você desejaria, né? Enfim. Então, assim, não desistam. É regularidade. Resultado é regularidade, é insistência. Uau!
Eu tenho muito orgulho da Renata. A Renata tem uma história comigo, né? Desde que chegou em São Paulo. 9 anos. Né? 9 anos, uma história comigo. Trabalhou comigo na empresa, em outros cargos, nada a ver com o cargo, com o que ela faz como escritora, mas ela soube separar bem, né? E ela tinha o job dela como remunerado e tem a paixão dela, que é escrever, e hoje se transformou nessa escritora, nessa brilhante mulher, escritora, que eu admiro muito. E fico muito feliz de você ter vindo aqui, não só para mim, mas para quem está assistindo. A gente aprendeu o que é ghostwriter, aprendeu como editar um livro. Não precisa mais você pagar um monte de curso para fazer livro. Não precisa. Só procura a Renata, procura renatamarinho.jn, jornalista, e aí segue ela, acompanha a Renata, aprende a escrever e digo a você, cara, é muito louco quando você pega uma obra sua. Você bota na mão assim, isso é um filho, cara. É uma emoção incrível. Então, aconselho a todos vocês a, se possível, escrever um livro na vida. Não para vender. Não, o dinheiro é consequência, venda é consequência. Dinheiro é consequência. Se acontecer, mas acho que é uma realização, né? Faça um livro para deixar seu legado, sua realização e para ajudar os outros. Pense em o que os outros vão sentir e a emoção que você te divida o que você sabe com os outros. Renata, querida. Só queria te agradecer também. É muito bom estar aqui, me senti realmente honrada. Eu sei o quanto o programa é importante e você traz pessoas que realmente têm uma mensagem para passar, então fiquei muito feliz pelo convite. Te considero um amigo. Acho que a gente entra na nossa relação de 9 anos. Sabe muito. Eu aprendi muito com você. Acho que eu queria dizer, assim, de verdade isso. E olhando para você, eu aprendi muito com você. Muito do que eu sei do empreendedorismo, do que eu apliquei na minha vida. Você foi meu mentor, meu professor. A gente conversa muito, né, sobre várias coisas. Quando eu vou tomar algumas decisões da minha vida, você é a primeira pessoa a saber. Quando eu ganhei o concurso, João foi a primeira pessoa a saber. Mentira, antes da minha mãe, né? Então, enfim, eu só queria dizer que, de verdade, obrigado pela oportunidade, por estar aqui. E eu não tenho a menor dúvida que a gente vai continuar aí compartilhando vários livros, vários projetos, enfim. Bom, antes de dizer que estou muito feliz por você ter dito isso, quero dizer que a partir de agora tem um Rashid aí em todos os seus ganhos, já que eu sou responsável por isso, né? Agente, cara. Agente literário. Beleza. Então, eu já virei agente, quem sabe mais uma profissão. Mais uma profissão. Pessoal, você que acompanhou hoje esse divertido Papo com Anjo, aprendeu bastante sobre o mercado literário, empreender no mundo dos livros, né? Minha querida Renata Marinho. E, cara, gratidão por você ter assistido esse programa. E, claro, te vejo na próxima semana aqui na Jovem Pan, Papo com Anjo. Valeu! Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo.